Olá, paz do Senhor, está começando mais um programa Interação Gospel e agora chegou a hora de você compartilhar com o maior número de pessoas que você puder, porque o tema de hoje eu tenho a convicção que haverá um grande mover de libertação. O tema de hoje é o homem e a dependência química. Eu creio que Deus vai falar poderosamente conosco. Se você conhece alguém que precisa entrar em contato com a palavra que será ministrada aqui neste lugar, não perca a oportunidade de ser um grande evangelista hoje, um grande promotor do reino. E é com muita honra que eu recebo aqui, daqui a pouquinho vocês já vão conhecer, o pastor Helder, que é o coordenador do Projeto Vida, um projeto que é sustentado pela Assembleia de Deus Nova Vida. E você vai conhecer esse grande projeto e as experiências que o pastor Helder tem a compartilhar sobre a dependência química. Está imperdível, você não pode perder. E também nós temos aqui conosco, daqui a pouquinho vocês vão conhecer também o cantor Rael, que já esteve aqui na TV IBMS. Este programa é patrocinado pelo CETAPS, Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. Eu já sou aluna CETAPS, você também precisa ser um aluno CETAPS. Teologia ou psicanálise é pelo CETAPS. Aí na sua tela vai estar aparecendo as formas de contato, um pouco das fotos do CETAPS, e você pode também se formar pelo CETAPS, pelo EAD, porque lá também tem ensino à distância. Seja você também um aluno CETAPS. E agora, nesse momento, eu quero que você aumente o volume aí do seu smartphone, da sua TV, porque eu sempre falo que aqui é um culto gravado. Mas antes de nós ouvirmos a adoração do Rael, eu tenho um convite a te fazer. Você que é morador aqui da Grande Vitória, Vila Velha, Vitória, Serra, Cariacica, Guarapari, você que mora aqui nas nossas proximidades, você tem a oportunidade de participar de um grande seminário, cuidando do propósito. Eu quero te dizer que hoje, como esposa de alguém que está pastoreando uma igreja, eu vejo a necessidade que nós temos de sermos tratados, como nós, como liderança, temos a necessidade de termos nosso emocional tratado. E muitos profetas têm se levantado da nossa nação, muitos intercessores, sinalizando um projeto maligno para abater os líderes. Mas eu quero te dizer que enquanto o inferno prepara o plano, Deus já se levanta na frente. Aleluia! Destruindo todas as fortalezas do adversário contra a sua igreja e contra a sua liderança. E esse seminário é a resposta de Deus para esse mover em relação a pastores e líderes. Por apenas R$20, você vai poder estar participando desse mover de tratamento e cura. Você, líder, não pode ficar de fora. E você não pode deixar de encaminhar os seus líderes a participar desse grande seminário que vai estar acontecendo nos dias 10 e 11 de dezembro, na Assembleia de Deus Nova Vida da Praia da Costa, onde funcionava o antigo cerimonial infantil Lipe e Companhia. Assista esse vídeo. Eu não vou parar. Olá, povo de Deus, tudo bem? Eu sou o pastor Adelson, um dos pastores aqui da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. E estou passando aqui para confirmar minha presença na Assembleia de Deus Nova Vida, dia 10 e 11 de dezembro, para o seminário Cuidando do Propósito. Vai ser 2 dias de muito derramar de Deus. Você não pode ficar de fora. Tem algo tremendo da parte de Deus queimando aqui dentro para derramar sobre você. Então eu estou te esperando dia 10 e 11 de dezembro na Igreja Assembleia de Deus Nova Vida. Tamo junto.
Um beijo no seu coração. Até lá. Eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Aleluia! Eita glória! Está começando mais um culto gravado. Programa Interação Gospel começa agora. O homem e a dependência química. Mas vamos encher esse ambiente com adoração. Cantor Rael, adore ao Senhor. Maravilha! Paz de Cristo a todos. A você que está aí já conectado. Eu tenho uma palavra para você. O Senhor, Ele quer fazer morada em seu coração. Porque aqui o Senhor já fez morada. Porque aqui o Senhor já está falando. E eu tenho certeza que você vai ser impactado nessa noite. Nesse momento, Deus tem grandes coisas para realizar. Ele fala com você nesse momento. Eu quero fazer morada na sua casa, na sua vida. Sabe por quê, meu amigo? Quando Deus... Ele faz morada na vida do homem, algo extraordinário acontece. Uma coisa é você convidar um amigo, convidar um parente para ir na sua casa. Outra coisa é você convidar o Espírito Santo de Deus para fazer morada em sua vida. E quando o Espírito Santo de Deus ele faz morada na vida do homem, milagres acontecem. Portas se abrem. Almas são curadas. São cheias do Espírito Santo, são batizadas com o Espírito Santo. Conversa com Deus, fala o que você precisa. Senhor, não quero ser mais o mesmo. Eu preciso ouvir tua voz. Prostrado diante do altar estou, e hoje venho te entregar meu viver. Retira todo o mal que há em mim, com teu Espírito vem me encher. A porta está aberta, pode entrar. Faça morada, aqui é teu lugar. Faz tua casa aqui, tua morada em mim. Tu és bem-vindo aqui. Vem morar em mim. Faz tua casa aqui, tua morada em mim. Tu és bem-vindo aqui. Vem morar em mim. Oh, la, 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 la. Oh, vem fazer morada, Senhor. Vem morar em mim. Visita cada vida, transforma, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo, Senhor. Oh, oh, oh. Faz de mim um santuário puro e verdadeiro. Por onde que eu passar, teu nome quero profetizar. Oh, oh, oh. E que diminua eu, que o teu Espírito cresça em mim. Derrama tua unção, tu és o dono da minha adoração. Faz tua casa aqui, tua morada em mim. Tu és bem-vindo aqui. Vem morar em mim. Faz tua casa aqui, tua morada em mim.
Tu és bem-vindo aqui. Vem morar em mim, faz sua casa aqui, tua morada em mim. Tu és bem-vindo aqui. Vem morar em mim, faz sua casa aqui, tua morada em mim. Tu és bem-vindo aqui. Vem morar em mim, faz sua casa aqui. Oh, a tua presença é real aqui, é real aqui, é real aqui. Já podemos te sentir, Senhor, já estamos te sentindo, sendo impactados pela tua presença. Retira todo mal, toda impureza, muda tudo, transforma, nos enche com a tua presença, com a tua presença, nos enche, Senhor, faz tua casa aqui. Eu não sei como você está agora, aí, na sua casa, assistindo agora, mas eu tenho certeza de uma coisa: se você abrir o seu coração aí onde você está e falar: Senhor, enche a minha vida, muda o quadro. Sabe por quê? O Espírito Santo, Ele quer fazer morada em sua vida, mas você precisa abrir o espaço. Você precisa falar: Senhor, eu abro a porta do meu coração, a porta da minha casa, Pai, pode entrar, Pai, pode fazer morada, seja o guia da minha vida, Senhor. E você vai ver coisas grandiosas, maravilhosas que Ele vai fazer. Oh, Senhor, faz tua casa aqui, Tu és bem-vindo aqui. Vem morar em mim. Ararará, oh, ararará. Aleluia, aleluia, aleluia. Faz sua morada em mim, Senhor, faz sua morada em nós. Rael, muito obrigada por estar aqui conosco. Vocês ainda vão ter mais oportunidade de ouvir a adoração através desse vaso do Senhor, o irmão Rael. É maravilhoso sentir a presença de Deus através da vida do irmão Rael, então não saia daí. Deus tem algo maravilhoso a ministrar aos nossos corações hoje aqui. E está conosco pastor Helder. É um prazer imenso recebê-lo aqui. Ele é pastor também do mesmo ministério que eu faço parte, mas eu estou em Soteco, a congregação de Soteco, e hoje o pastor Helder está na congregação da Praia da Costa, que é onde vai acontecer esse seminário que eu falei aqui, seminário Cuidando do Propósito. E, pastor Helder, seja muito bem-vindo à TV IBMS, ao programa Interação Gospel. Eu estou me achando muito chique hoje, com o Rael, pastor Helder, você é muito bem-vindo. E, pastor, não posso, antes de nós começarmos a falar, e eu lhe franquear a palavra, eu quero abrir com o texto bíblico, como eu sempre faço aqui, o Evangelho de João, no capítulo 8, eu quero ler 2 versículos, versículo 32 e versículo 36. E diz assim o versículo João 8:32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36: Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pastor Helder, ele é um pastor missionário. Se você não conhece, pode segui-lo nas redes sociais. Ele é um pastor missionário. Eu até brinquei com ele antes de começarmos a gravar, que ele é o cérebro pensante, porque Deus o usa de forma muito tremenda na questão de logística, organizacional, dessas, eu vou falar, cruzadas missionárias, né? Dessas viagens missionárias, e literalmente também de forma estratégica. Deus vai munindo ele de estratégia, levantamento de recurso, e através da vida dele muitas nações já foram impactadas pelo Evangelho. Mas hoje, em especial hoje, eu convidei o pastor Helder aqui, porque hoje ele é coordenador do Projeto Vida, que é um projeto, né, encabeçado pela Assembleia de Deus Nova Vida, não é isso, pastor Helder? Que cuida de homens, é um trabalho voltado para homens com problemas na dependência química. E há uma frase, pastor, agora eu vou lhe franquear a palavra, que eu já vi muitos vídeos do senhor dizendo assim: as drogas não são a causa, elas são apenas a consequência. É necessário agir na causa. Pastor, o que o senhor tem para me dizer da sua experiência com o Projeto Vida? Como esses homens chegam lá? Ok. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero te agradecer, Priscila. Eu que agradeço, pastor. Para mim é uma honra poder estar aqui hoje, participando desse momento tão precioso e de estar falando desse tema, a questão da dependência química, a questão da droga em si. E quando eu falo que a droga não é a origem, mas a causa, é porque ela é a fuga. É muito mais fácil você fugir do que enfrentar o problema de frente. Mas nós precisamos entender o que é que levou essa pessoa lá atrás a buscar refúgio na droga, seja droga lícita, seja droga ilícita, seja o vício da pornografia, seja da prostituição, enfim. Tá? Seja qual for o vício, como no caso da droga, tá? É só mais um. Mas o que é que levou essa pessoa a experimentar, o que é que levou essa pessoa a mergulhar no mundo da droga? E lá no Projeto Vida a gente trabalha muito isso. Para nós, dizer que a pessoa está ali, não está usando droga, há 9 meses sem usar droga, é muito cômodo. É muito simplório isso, porque ele está fechado dentro de uma instituição, ele é vigiado 24 horas por dia. Mas e quando ele sair dali? E quando ele se deparar com a droga novamente? Com a oferta, né, pastor? Isso. Porque vai ser, é certo que a hora que ele sair, os problemas que ele deixou lá fora vão estar ali, esperando por ele. E aí? E, pastor, essa pessoa, quando chega, é fundamental que ela aceite o tratamento, não é? Sim, e isso é muito interessante. Porque quando chega ali, e aí eu quero falar assim, destacar que o Projeto Vida, ele tem um diferencial, ele tem uma equipe que entendeu que eles não estão ali, essa equipe entendeu que não está ali pelo salário, mas ela entendeu que o papel dela ali é como missionário, ela está num campo missionário. Então isso faz a diferença. E aí, na avaliação que nós fazemos, nós percebemos, já no primeiro mês, quem se abriu para o tratamento, tá? E quem ainda não se abriu. Porque o fato de estar ali 9 meses não quer dizer que ele aceitou o tratamento. Muitos chegam ali e ficam meses sem se permitir serem tratados.
E pastor, deixa eu fazer uma outra pergunta. Como é a família desse dependente químico de maneira geral? Então, de maneira geral, ela adoece junto. E a nossa preocupação é exatamente essa. É porque, às vezes, nós estamos tratando o dependente químico, o adicto, mas não conseguimos alcançar essa família. E aí fica uma lacuna. E às vezes, a gente lá na equipe, a gente grita pedindo socorro, porque uma igreja, ela pode fazer parte do programa. De repente, tem uma igreja que quer trabalhar com as famílias. Então, ela poderia estar no programa com a gente. Abraçando as famílias. Isso aí. Porque a família, gente, ela adoece junto. Ela se torna, é o que nós chamamos de codependente. Ela não sabe lidar com o problema. E grande parte das recaídas ocorrem justamente por isso. Porque esse rapaz, ele vai para lá, esse homem vai para lá, ele fica o tempo com a gente trabalha, mas como a gente não consegue alcançar a família, porque é muita coisa, tá, para a equipe, então, quando esse rapaz retorna, essa família continua doente. E aí ela acaba passando para o adicto ou o dependente em recuperação toda a sua insegurança. A sua descrença, desmorona às vezes. todo o trabalho. Entendi. Pastor, quais são os principais fatores que comprometem esse tratamento? Lá no próprio dia a dia do projeto. O que o senhor pode pontuar e pode botar reticência nas suas pontuações, porque eu sei que não é só um problema. Mas quais são os maiores problemas na recuperação desse dependente químico? Então, eu costumo dizer que a nossa maior dificuldade no tratamento é lidar com a família. Porque essa família, ela quer transferir o problema. Ela não sabe o que faz, ela não sabe como lidar com a situação. Então, ela acha que vai resolver o problema quando ela entrega a pessoa para a gente. E aí... Ou seja, dá conta daquilo que eu não consegui dar conta. Exatamente. Às vezes, a gente até discute com uma equipe lá em relação a isso, porque a gente percebe que é um problema sociocultural. Porque, olha só, o que é que acontece hoje com a família brasileira? Ela transfere... Eles terceirizam tudo. Exatamente. Tudo. E aí ela chega, principalmente na escola, aquilo que ela não dá conta em casa, ela exige que o professor resolva. Ministério infantil é a mesma coisa dentro da igreja também. O pastor tem que suprir a necessidade e a falta daquela ovelha lá. Então, assim, há uma transferência que já se tornou sociocultural. E a família, pastor, vou entrar aqui em algumas questões. Se o senhor não puder falar, você pode falar, porque isso aí eu não posso falar, né? Porque eu vou perguntando, mas o senhor fica à vontade naquilo que o senhor pode dizer ou não. A família chega a interferir, vamos supor, porque vocês têm uma, como é que eu posso chamar? Um protocolo de tratamento. A família, muitas vezes, não vou dizer que de forma consciente, mas tenta estragar. Não vou dizer que ela entende que está estragando, mas interferir em certos comandos que vocês dão. Sim, isso é muito comum, tá? E burlar regras. Existem situações em que nós proibimos a visita da família, a gente tem que suspender. E aí porque nós mais falamos, atrapalha do que ajuda. E aí nós falamos com essa família, olha, infelizmente vocês estão atrapalhando. E todo mundo que chega para se internar, nós somos bem claros. O nosso compromisso primeiro é com o acolhido. Tá? Então, tudo que nós fazemos é para o bem do acolhido. E aí, quando essa família, a gente percebe que a visita dela, a participação dela não está sendo benéfica, então a gente suspende. Entendi. Alguns aceitam com facilidade, reconhecem, outros não.
E pastor, a pessoa entra e ela tem liberdade de permanecer ou sair, certo? Sim, ninguém precisa fugir. Até porque nós não trabalhamos com o processo compulsório. Compulsório. Não atendemos assim. Às vezes, algumas famílias elas estão tão doentes que elas imploram para que a gente receba. Não é? Mas não faz parte do nosso programa. Então, o paciente, vou usar o termo paciente, ele tem que aceitar o Sim. tratamento. E se ele decidir interromper o tratamento, ele pode sair. Ele passa por toda a equipe tenta persuadi-lo, mas se realmente ele estiver irredutível, então nós desligamos ele. E aí ele se desliga e sai. E depois ele, eu agi mal, eu quero voltar. Como que é esse processo? Então... Porque eu estou perguntando isso por quê? Você sabe que o ser humano, pastor, eu tenho um amigo que ele falou uma frase para mim, ele falou assim, Priscila, quem quer, cria meios. Quem não quer, vai criar desculpas. E muitas vezes a pessoa não quer ser tratada. Mas aí ela manipula a situação, porque ela está doente, né, pastor? Ela está doente. Então ela manipula a situação. E aí às vezes sai, quando lhe é mais conveniente sair, e às vezes dependendo da situação quer voltar, o que acaba comprometendo o próprio tratamento dele. Que acho que um dos pilares é o comprometimento com o tratamento. Então, toda pessoa que tem a oportunidade de ser acolhido, nós lá não tratamos como paciente, mas como acolhido, por ser Sim. uma comunidade terapêutica e não uma clínica. Então, ele tem a oportunidade. Se ele desistir, só depois de 1 ano. Por quê? Agora, cada caso é um caso, a equipe avalia cada caso individualmente, mas normalmente, quando ele desiste, tá, ele faz uso da substância. E aí, se ele volta para lá, para dentro da instituição, e aí os outros olham isso como assim, então eu também posso sair, eu vou usar e volto. Então a coisa vira, né, a baderna. E aí então nós estabelecemos que se ele desistir, só com 1 ano, depois de 1 ano que ele pode retornar. E pastor, qual é a fase mais difícil do tratamento? Eu ia te perguntar sobre o processo de abstinência, né? Porque há sintomas também, né? Qual é o momento mais difícil do tratamento? Tá, isso aí vai muito de acordo com o tipo de droga que a pessoa faz uso. Bom, a gente precisa identificar primeiro qual é o gatilho, a válvula de escape dessa pessoa. Então, nós temos casos de pessoas que têm dificuldade para dormir. Na abstinência dela, que normalmente os primeiros 15 dias são os mais difíceis. Então, uns têm a insônia, outros têm a sudorose, e aí você precisa identificar a ansiedade. Então, normalmente, quando chega, nós pedimos que antes a família encaminhe ao psiquiatra para que seja medicado. E aí, normalmente, ele já vem com a medicação prescrita, normalmente um calmante, um remédio para ele dormir melhor. Mas, dependendo da droga, por exemplo, o álcool, o período mais crítico, passou esses 15 dias de abstinência, que são crises fortes, aí o período mais crítico é a partir dos 60 dias. Por quê? Porque ele pensa assim, eu não estou bebendo mais, bom, eu já engordei, não estou mais inchado, eu já estou bom. Estou curado. Consigo fazer minhas coisas? Não, agora eu preciso sair para trabalhar, porque eu tenho família. Aí todo mundo quer trabalhar depois desse período. Mas ele fica assim, é uma situação incontrolável. Então, o alcoolista, eu costumo dizer que é o mais difícil, o mais complicado. Porque com os 60 dias, ele acha que ele já está bom. E aí ele quer ir embora de todo jeito.
Entendi, pastor. Pastor, e o senhor usa muito o termo equipe. E é sobre isso que eu quero abordar agora. Porque nós cremos, não preciso criar, né, máscaras, porque a TV IBMS é uma TV evangélica. A gente crê numa real libertação em Cristo, mas a gente entende que não é só o espiritual. E aí entra a equipe multidisciplinar. Em que consiste a equipe hoje do Projeto Vida? Então, hoje essa equipe é formada por um capelão na área de dependência química, psicóloga e os conselheiros terapêuticos, todos com formação. Lá no Projeto Vida, nós não estabelecemos ou levantamos o termo, né? Levantamos obreiros que estão em recuperação. Então, os conselheiros que nós temos hoje, eles concluíram o tratamento e aí foram encaminhados para fazer alguns cursos e só depois desses cursos é que eles se tornaram conselheiros. E ainda hoje continuam estudando. Entendi. E pastor, se o senhor pudesse orientar, né, alguém que fosse começar um projeto como esse, é muito importante multidisciplinar. Por exemplo, eu já vi em vários eventos da ADNV, os meninos aprendem várias profissões, vamos dizer assim. Eu já os vi confeccionando pão caseiro, biscoitos. Qual a importância disso? Eu já os vi vendendo nos próprios eventos que a igreja faz. Qual a importância desses cursos profissionalizantes? Então, vamos por parte. Bom, nós temos a preocupação de que quando esses rapazes saem do projeto, eles precisam ter uma forma de autossustento. Muitos não têm profissão, ou 90% não têm uma profissão. Então, quando ele sai de lá, ele vai fazer o quê? Tá? Ele precisa saber. Então, nós nos preocupamos com isso. E aí, a geração de renda, ela pode manter pessoas. O pão caseiro e o biscoito. Nós temos relatos de acolhidos que, quando saíram, durante um bom tempo, eles se sustentaram com o que eles aprenderam lá. E, por exemplo, o biscoito caseiro, o casadinho que nós ensinamos a eles, nós tínhamos ali... É muito gostoso, tá, gente? Não é qualquer biscoito, não. Vou te falar, é super famoso na ADNV. Os biscoitos caseiros do Projeto Vida. E nós tivemos ali o relato de rapazes que concluíram o tratamento e que tiravam R$100 por dia de biscoito. Eles fabricavam de manhã esse biscoito, na parte da manhã, e na parte da tarde eles saíam entregando. E tiravam R$100 por dia, sabe? Estavam se mantendo. E a questão de vender na igreja, nos eventos da igreja, tá? Não é o fato de vender, porque nós entregamos nas igrejas e até no comércio local. Sim. Nós temos clientes no comércio local. Mas é porque quando eles estão ali, é a questão da ressocialização, sabe? Eles se sentem importantes. E úteis, né, pastor? Ganham um senso de propósito. E aí nós fazemos uma coisa até que alguns acham muito arriscado. Mas nós deixamos que, enquanto eles estão à venda, eu estou perto, mas estou observando de longe, eles administram aquele dinheiro ali e prestam conta depois. E o relato que a gente ouve é muito interessante, que alguns falam assim, olha, eu me senti muito importante, porque você confiou em mim. E isso é legal, porque até então, o relato deles é assim, a minha família não confia. E você confiou de deixar eu tomar conta do dinheiro aqui e vender, sabe? Mas a gente observa de longe, vai vendo, porque é feito todo um trabalho a partir do 4º mês, ele começa, final de semana ele vai em casa, e aí a gente avalia como é que foi a saída, como é que foi o comportamento com a família. Então, tudo isso é acompanhado. A gente não fica lá com 9 meses, solta ele e acabou. Então, a partir do 4º mês, ele tem os finais de semana que ele vai em casa, as atividades, ele começa a trabalhar como monitor,
dentro do projeto, auxiliando quem está chegando. E aí a gente tem todo esse trabalho e a melhor forma de você dar segurança para essa pessoa e, ao mesmo tempo, sentir se ela está em condições, sabe, já de você começar a soltar a corda, é o dinheiro. Porque é a causa da maioria das recaídas. Eles estão muito bem, mas se botar o dinheiro na mão, torra tudo. Então a gente começa a trabalhar, há um perigo, claro que há, tudo na vida, toda escolha que você faz, ela tem um risco, sabe? Sim. Mas a gente acompanha e hoje, graças a Deus, assim, tem sido mais positivo do que negativo. Pastor, como pastor e coordenador do projeto, eu percebo que eles assistem culto, eles frequentam os cultos, eles vão aos cultos. Como é a receptividade deles em relação à palavra de Deus? Então, é muito tranquilo. Nós não obrigamos nenhum deles. Mas quando ele fala assim, não, eu não quero ir ao culto, então nós sentamos com ele e falamos assim, olha, isso faz parte do programa. Você não está sendo obrigado a virar crente. Tá? Você só está indo lá para você participar do culto. E a escolha é você que vai fazer depois que você vai sair. Mas se de tudo você falar que não quer ir, então nós vamos ficar na casa e vamos fazer o culto aqui com você. E como ele fica lá já a semana inteira, ele quer sair. Quer sair. Sabe? Mas, no geral, é muito interessante. Até com acolhidos de outras denominações, como espíritas, por exemplo. Nós já tivemos alguns lá e eles frequentam normalmente. Posso fazer uma pergunta delicada, pastor? Pode, fique à vontade. Há preconceito quando eles chegam para assistir o culto? Há algum preconceito dos menos informados? Tem resistência? Mesmo que velada? Então, Priscila, eu vou te responder... Gera um senso de insegurança? Eu vou te responder fazendo uma outra pergunta. Sim. Ele vai perguntar para mim, quer ver? Você cresceu no Evangelho, na igreja, foi criada, recebeu toda a instrução. E você vê a igreja evangélica hoje como inclusiva? Em alguns casos, não. Pois é, em alguns casos, não. Como é que seria a reação de uma igreja recebendo um grupo de travestis para assistir um culto? Ou um grupo de prostitutas para assistir um culto? Como é que eles seriam recebidos? Eu sei porque eu já recebi aqui a missionária Gemima. Sim. Que ela faz um trabalho com mulheres, né? A gente chama, hoje a sociedade chama de profissionais do sexo. E uma das coisas que ela questionou justamente é a não inclusão. Porque vai encaminhar essas mulheres à igreja, e muitas delas, pastor, é muito difícil, porque além do trabalho delas, o ganha-pão delas, elas moram naquele lugar onde elas fazem o programa. Sim. Então, levar o evangelho libertador não é só ela ter consciência do pecado e se arrepender. Há toda uma sistemática, porque ela vai para onde? Ela vai morar onde? Como ela vai se manter? Qual é a comunidade que vai acolhê-la? E uma das coisas que a Gemima sinalizou, não é muito declarado, mas o preconceito velado. Ela falou, essas mulheres não são bem recebidas dentro da igreja. E é a mesma coisa com os homens dependentes químicos. E eles percebem. E aí, em alguns momentos, eu tenho que administrar isso. Porque eles vêm me cobrar. Porque a igreja era para ser inclusiva. Isso aí. E aí eu quero falar para você que está nos ouvindo aí de casa e que é cristão, que você precisa, sabe, estar aberto. Porque como é que seria com Jesus hoje? E se Jesus viesse no meio de um grupo desse
e entrasse na igreja. Porque ele não veio para os sãos. E aí? Ele sabe? veio para os perdidos. A Gemima até usou muito o termo que eu aprendi com ela nesse programa, que ela falou: precisamos ser batizados em amor. Batizados em amor. E aquilo ficou muito latente no meu coração. Eu vou dizer um testemunho pessoal, né, porque não adianta jogar, né, para terceiros. No começo, você fica meio receosa, porque até então eu não fazia parte de um ministério que tinha um trabalho desse tão efetivo e que recebia dentro da sua igreja. Mas eles eram tão alegres, tão bacanas, estão entendendo? A gente começou a interagir tanto, porque ali eles ficavam, e aí a gente brincava muito, porque eles ficavam em uma banca, vendendo os biscoitos, os pães caseiros, e eu e o meu marido ficávamos numa banca ao lado, vendendo suco, sabe? E a gente competia. Então, criou uma coisa muito agradável, e digamos que isso serviu para trabalhar, porque mesmo a gente que acha que já está curado em Deus, que já está avançado na visão de evangelho, a gente vai ver que ainda tem alguns carrapichos, sim. E tivemos esse contato próximo a eles, e eles nos ajudaram muito. Inclusive, teve um aniversário da ADNV, e nós éramos responsáveis pelos jovens, nós tínhamos uma meta de mini pizzas, né, para poder vender e confeccionar, e nós, na época, fizemos 200 mini pizzas. E nós pegamos o forno deles emprestado, porque eles tinham uma casa próxima ali, à igreja. E eles nos ajudaram também. Priscila, você pode contar com a gente para a gente, como é que se fala? Assar. Aí eu falei: beleza, vai ser ótimo, tal, que eu não sei manusear o forno. Não, a gente te ajuda. Aí eu me lembro, era um assim grandão, eu não lembro o nome dele. Ele falou: Priscila, deu tudo errado. Ele falou comigo, eu falei: o quê? Ele: como que você fez essa mini pizza? Vocês pré-assaram? Eu falei: não. Aí ele falou assim: pois é, não está assando, está ficando tudo ruim. A gente começou a rir, nervoso e rindo. Então criou assim um elo muito bom. E é muito precioso, pastor, você ver a transformação de perto de muitos e a libertação de muitos. Mas esse é um problema a ser tratado, e falo para nós como igreja. A gente fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quem vai proclamar essa verdade? Somos nós, como igreja. E eles precisam chegar perto dessa verdade. E muitas vezes nós não somos, nós não acolhemos. E de forma velada, às vezes, afastamos. E são adultos e percebem. Olha só, se nós pararmos para pensar dentro da igreja, eu questiono muito isso. Porque a igreja acha que quando levanta a mão ali, sabe? Aceitou Jesus. Aceitei Jesus, aí Jesus estalou o dedinho, tá tudo e o certo. caráter mudou, transformou da água para o vinho. Mas quantos anos... E isso não é só dependente químico, não. Todos nós. Sim, mas aí a gente analisa o seguinte: a gente quer, às vezes, né, condenar o camarada porque ele trouxe a fraqueza dele ou o pecado dele à tona e todo mundo sabe. Mas e quantos de nós estamos ali dentro da igreja e o pecado está embutido aqui? Está nosso escondido. Pensamento. Ninguém sabe, mas Deus está vendo. E aí nós nos achamos no direito de julgar e condenar. O que foi exposto. Ou seja, eu costumo dizer sempre que alguns de nós usurpamos o trono de Deus. Tá? Nós roubamos, porque quem é que está sentado no trono e que vai julgar? É Deus. E nós tomamos esse lugar para nós. E nós nos esquecemos, porque a droga, Priscila, ela ramificou na sociedade. Está em todas as classes. Algumas décadas atrás, tá, existia aquele mito de que a droga era coisa de negro, favela e pobre. Hoje, tá, o traficante ele mora nos condomínios de alto padrão, tá, ele anda num carro super luxuoso, então ele é tido como doutor,
tá? E não está mais nos morros, nas favelas. Ou seja, ela ramificou na sociedade. Nós atendemos aí nessa estrada, aí nessa caminhada nossa, eu já atendi médicos, eu já atendi policiais, Eu acredito. eu já atendi pastores. Nós atendemos pastores que são dependentes químicos e estão nos púlpitos pregando. Presbíteros, diáconos, evangelistas, todos já passaram com a gente. Então a gente percebe que não é mais um problema do outro, é um problema nosso. Pode estar dentro da minha casa a qualquer momento. E aí? A culpa é o pastor que não ensinou direito o seu filho? Não. É porque hoje isso se tornou algo comum. Bom, vamos analisar assim. O álcool, você compra álcool, bebida alcoólica, onde? Até na padaria. Só não vende na farmácia hoje. Mas supermercado, padaria, loja de conveniência, tudo tem. Sabe? E aí? Mas a droga é só ilícita? Não. Você hoje já tem no Congresso discussões que não é mais para saber se a droga vai ser liberada ou não, mas quando vai ser. Meu Deus. Liberada ela já está. Você já compra remédio à base de maconha, de cannabis. E aí? Sabe? Então a gente precisa cair na realidade que o papel da igreja, sabe, é abraçar essas pessoas, é ser luz, sabe, ou ser sal fora do saleiro. Entendi. Tem que ser. Não dá para ficar. Alguns dias atrás, o pastor da minha igreja, ele me fez uma pergunta, ele falou assim: a nossa igreja é inclusiva? Aí ele falou, pensa. Eu falei, não precisa pensar. Não, acabou. Porque quando a gente ouve falar hoje de ser inclusivo ou não, a gente liga logo à causa LGBT+. Não é isso aí. Eu preciso entender que se a minha igreja não tem rampa de acesso para um portador de necessidade especial, ela não é inclusiva. Se a minha igreja não tem lá um tradutor de Libras, ela não é inclusiva, porque ela veta a entrada dessas pessoas. Se a minha igreja tem um ministério que trabalha com dependência química, sabe, e ela não abraça, ela não é inclusiva. Porque a dependência química... eu posso ter a melhor equipe do mundo, tá? Mas eu falo sempre para eles, não tem como você ser liberto desse problema se não tiver Jesus. Sim. Sabe? E é por isso que esse texto que você leu aí, eu falo quase que todo dia com eles. Conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade é Jesus. Por quê? Porque no coração do homem tem um vazio que é do tamanho de Jesus Cristo. Aleluia. Sabe? Eu tenho um rapaz lá, universitário, que ele falou isso para mim esses dias. Ele falou, pastor, o que você falou me impactou. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu cresci na igreja ouvindo isso. Mas da forma como você falou, isso me impactou. Porque eu falei para ele, o vazio que tem no nosso coração é como se fosse aqui o meu coração. E aí, ó, isso aqui tudo é vazio. Aí vem Jesus e faz isso aqui, ó, e preenche. E não adianta eu querer preencher com a maconha, com o álcool, com a cerveja, com a cocaína, com a pedra. Isso não vai preencher. Não vai. Isso só vai gerar outros problemas na minha vida e para quem está ao meu redor. Então, assim, Jesus é a base, sabe? Se eu quero realmente ser liberto, começa por Jesus. E aí ele vai fazer. Nós realmente acreditamos que a real libertação está em Cristo. A verdade não é qual verdade, mas quem. Porque a verdade é uma pessoa e ela é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não é qual é a verdade, Priscila, mas é quem é a verdade. E a verdade é Cristo, é uma pessoa, não é um objeto, não é uma coisa, mas é uma pessoa. E ele se chama Jesus Cristo. Pastor, agora como pastor, como é a questão espiritual disso tudo? Então, não tem como negar, né,
que há uma aliança ali no mundo espiritual. E eu falo sempre isso para eles. Alguns até me questionam, que eles falam, não, mas eu nunca fiz aliança nenhuma. Eu falei, olha, a partir do momento que você deu oportunidade ou deu autorização, sabe? Quando você usa a droga, você está autorizando, tá, que o diabo entre na sua vida. E você se torna, eu ainda brinco com eles, que eu falo assim, você fica assim, ó, um bonequinho na mão dele. Uma marionete. Uma marionete. Então, assim, a questão espiritual, ela é muito séria, sabe? E o que a gente percebe é que, assim, às vezes, essa brecha foi dada lá atrás, quando criança, sabe? Eu tive alguns casos aí ao longo dessa trajetória, Priscila, que marcaram, né? Tipo de pessoas que você tinha numa sala o dependente, o usuário, e tinha na outra sala o pai dele. E aí havia uma transmissão, você expulsava o demônio que estava nele e se manifestava no pai, lá na outra sala. Pastor, eu já vivi isso. Sabe? E aí você ficava assim, falava assim, meu Deus, é complicado. E aí você tem que estudar a história daquele rapaz, daquela pessoa, para você saber como fazer. Porque não é tão simples. Porque existe uma coisa, e é importante a gente dizer, libertação não é você mandar o demônio embora. Sabe? Repreender ali na hora e ele sair é uma coisa. A pessoa se liberta é outra. Se aquele vazio onde aquele demônio habitava não for preenchido, é o que a Bíblia diz, ele vai voltar trazendo mais. Então a gente precisa trabalhar isso com eles lá dentro, os tipos de aliança que eles fazem. Eu já tive acolhido que fez aliança na beira da praia com Iemanjá, bebendo sangue de um cavalo que ele tinha misturado com o dele, para que o corpo fosse fechado. E aí esse rapaz lá dentro nos trazia assim, transtornos terríveis, sabe? E ele contava, cada vez que a gente expulsava um demônio dali, ele falava, pastor, ainda tem tantos aqui dentro de mim. Então são situações que a gente vive lá dentro todos os dias e que a gente não sai falando. Sim. Mas que, às vezes, assim, o contexto familiar... A gente vê o mundo espiritual bem presente no meio desse processo. É uma coisa interessante. Eu vivi uma experiência agora, quando estava lá na África, em Angola, de ver, assim, você está num culto pregando na igreja, as igrejas têm muitas crianças. E aí, de repente, aquele monte de criança caindo possesso, 7 anos, 8 anos. E aquilo me causava uma angústia muito grande, porque eu falava assim, Deus, essa criança com 7 anos, ela não tem malícia para fazer uma aliança com o mundo das trevas. Então, por que isso? E aí, quando a gente vai ver, né, e vai investigar o contexto familiar dessa criança, é muito comum, faz parte da cultura. O pai escolhe um dos filhos e entrega aos demônios para que aquele filho carregue toda a maldição da família. Olha que coisa terrível. E aquela criança geralmente não faz... janelas abertas pelos próprios pais. Isso, que são autoridades sobre os filhos no mundo espiritual. Aquela criança ia carregar, ou vai carregar isso para a vida inteira sem saber. E isso muitas vezes acontece lá. E deixa eu até explicar, pastor, que pode acontecer de muitas vezes o pai nem entregar cerimonialmente. Sim. Mas como ele já está aliançado com esses espíritos malignos, automaticamente ele já abre uma janela de permissão sobre a sua descendência. Então, às vezes, não há nenhuma entrega cerimonial, né? Mas se o pai já está aliançado com esses espíritos malignos, ele abre já uma janela permissiva sobre a próxima geração. Porque o que acontece é exatamente isso aí. O diabo, ele não é bobo, e quem trabalha com ele também não. Às vezes eu ouço pessoas dizendo, o diabo é burro. Não tem nada de burro. Não tem não. Nada, ele se faz de bobo. Uhum. Então, ele sabe muito bem que você, que é pai e mãe, é autoridade no mundo espiritual sobre o seu filho.
E às vezes a gente ouve lá o relato de rapazes, de homens, falando assim: eu ouvi um dia o meu pai ou a minha mãe dizendo que preferia ter um filho drogado, ter um filho bandido dentro de casa do que ter um filho crente. Olha só, sentença. Prefiro ter um filho drogado ou um filho bandido do que ter um filho crente. E aí esse filho hoje está lá com a gente. Sim. E carrega, e ele lembra dessas palavras, e ele fala isso. Sim. Então, olha o poder, sabe, que tem nas palavras desse pai. E o diabo, ele sabe dessa autoridade. Ele não é bobo. E eu louvo a Deus de ele se lembrar, porque aí já traça um caminho de libertação para atuar. E quantas vezes nós temos que buscar em Deus, porque às vezes está lá guardado no inconsciente, e buscar através do Espírito Santo de Deus, trazer da inconsciência para a consciência, para que a gente possa começar a ter um norte no processo de libertação. Pastor, isso é tremendo. E quando a gente vê, muitas vezes, esses pactos com entidades malignas, geralmente é um padrão. Você vai ver homossexualidade, droga, né? É como que é sempre uma aliança regada por isso aí, né? Promiscuidade, prostituição da carne, né? Orgias sexuais, enveredando para o homossexualismo. Muitas vezes vício, cigarro, álcool, droga, roubo. Então está muito, sabe, envolvido nisso daí. E às vezes até, pastor, tem um nome que me fugiu agora. Até sexo com animais. Tem um nome, é porque me fugiu agora. Mas há um nome para isso. Bestialidade. Obrigada, pastor Pedro. É isso mesmo, bestialidade. Então, pastor, agora eu quero te dizer, pastor, qual o sentimento quando o senhor vê a real recuperação de alguém? Então, nós trabalhamos para isso. Né? Eu costumo falar sempre com a nossa equipe lá, que nós não estamos ali para ver a pessoa ficar 9 meses sem usar droga. Isso não é o nosso, esse não é o nosso foco. O nosso foco é ver ela depois caminhando lá fora, sabe, e crescendo. Vida em família, vida em Deus. E a nossa alegria é assim, uma alma. Não é fácil, Priscila. Eu costumo dizer sempre isso. Falo assim, gente, por que não faz o que está na Bíblia? Porque a Bíblia em Provérbios 22:6 diz: instrui a criança o caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará. Mas nós fazemos diferente. Nós queremos investir no adulto. Nós permitimos que esse ser, que essa criança, tenha toda a sua infância, adolescência, para depois a gente querer investir. E você sabe, pastor, que até na área da saúde custa menos investir na prevenção do que no curativo depois. Sim. Até na área da saúde. E no espiritual e na alma é a mesma coisa. Nós vamos gastar menos prevenindo do que depois tendo que atuar de forma curativa. Eu ouvi de um traficante, esse camarada me quebrou no meio. Ele me deixou assim, nocauteado. Eu encontrei um dia com esse rapaz, ele era líder no tráfico, e eu tinha assim, né, uma amizade, ele sabia, né? Então eu bati no peito dele e falei assim: irmão, tirei mais um soldado seu. E aí ele virou para mim e falou assim: não tem problema não, pastor. Você leva 1 ano para conseguir mudar a história de vida de um. Todo dia tem 10 na minha porta querendo trabalhar para mim. Meu Deus. Aquele cara me quebrou no meio. E é uma realidade, né, pastor, que a gente convive. Eu me senti tão pequeno, porque é uma verdade. Se você tiver hoje uma comunidade terapêutica em cada bairro desse país, ela não vai dar conta de atender. Por quê? Porque nós não estamos preocupados com a prevenção. Nós somos um país que só age com o curativo. E isso em toda a gama da nossa sociedade, sim, tá, queridos? Sabe? Inclusive educação, não se investe na base, aí quer consertar lá em cima,
Exatamente. Criando cotas, criando não sei o quê. Por que não acerta a base, meu Pai Celeste? Meu pai conta que no tempo dele ia para a escola particular quem não era inteligente para passar em escola pública. Ele, Priscila, no meu tempo, para você ingressar no estadual, era pior do que um vestibular, não é não, pastor Pedro? Meu pai conjuga um verbo irregular melhor do que eu. Priscila, eu tenho 57 anos, vou fazer 58 em janeiro. E quem convive comigo acha interessante que eu faço conta mais rápido do que a calculadora. Quando fala, quanto é isso? Eu falo, mas pastor como? Pedro, na aula de neurociência, no CETAPS, eu falo mesmo, ele estava falando que antigamente o cérebro era treinado. Hoje em dia nós estamos adoecendo o cérebro, porque não usa mais o cérebro. Pessoas assim, como o senhor, apesar que eu creio que o senhor é mais novo que o meu pai. Mas o meu pai, o meu sogro faz. Olha que meu sogro não tem nem, eu acho, não tem nem o primeiro grau, meu sogro não tem. Ele consegue fazer conta na cabeça. Eu vou te falar, tá? Eu tenho que ficar assim, meio que no dedo. Às vezes pegar um papel e escrever. Estou sendo sincera, gente. Aí quando não dá, eu pego o celular e vou na calculadora mesmo. Tá entendendo? Então, como que o nosso cérebro nós temos perdido? E drogas, né, pastor, afeta primariamente o sistema nervoso central, com morte de neurônios, e aí vai sendo uma falência, além da perda da alma, do espírito, falência também no físico, neural. Agora, assim, lá no projeto a gente brinca muito com eles, que a gente fala assim, olha, não queira disputar nada com cabeça de adicto, porque eles são muito inteligentes, sabe? Muito inteligentes. Porém, eles usaram isso da forma errada. Mas depois que eles estão no novo trilho aí, eles trazem cada coisa para a gente que você fala assim, rapaz, aonde que estava isso? E até eles ficam surpresos, sabe? Pastor, tá vendo? Olha o tempo. Você acredita que a gente já está há mais de 40 minutos conversando? A gente é chique, pastor. Não é, pastor? 1 hora conversando. Você acredita? Eu sou dessa. Pastor, todo o programa eu começo. Hoje eu vou ser breve, Jesus, eu vou ser breve. Mas é que vai ficando tão gostoso, vem tantas revelações curativas. Pastor, para encerrar, quando ocorre uma recaída? Porque a gente pode estar falando agora com pessoas que estão em processo de recaída, ou nem houve recaída, estão mergulhados nas drogas e não vê saída. Pastor, o senhor, primeiro, qual o sentimento que envolve o Senhor que lida tão diretamente com a recuperação de vidas? O que é contemplar uma recaída? Porque eu vou te falar, tá, pastor? Há pouco tempo eu recebi notícia da recaída de alguém que foi muito próximo a mim, um determinado período de ministério, e eu falo com você que eu e meu marido sentamos na cama assim e ficamos, sabe quando você fica olhando para o nada? Uma tristeza tão grande assim, uma perda tão grande para o corpo de Cristo. Eu vou te falar, tá? Porque Léo não é de chorar, mas eu chorei porque eu posso, porque eu sou chique. Mas assim, uma tristeza mesmo na alma. E sabe o que é eu e meu marido ficar sentado na cama em silêncio, olhando para o nada. E aí, sinceramente, que eu fiquei pensando, peraí, ele estava do meu lado. O que eu poderia ter feito? Dá uma sensação de algo que eu não fiz, de um apoio que eu não dei, de uma palavra que eu não disse. Pastor, para encerrar, né? Qual é o sentimento que envolve e qual é a saída? Nós sabemos que há uma saída, mas qual é o caminho de recomeço? Então, quando nós tomamos conhecimento de alguém que teve uma recaída, para nós é uma sensação de impotência, sabe? E aí a gente tem lá a equipe, a gente senta para a gente avaliar assim, nós falhamos? Aonde nós falhamos? Ou não fomos nós? Porque o que a gente precisa entender também
é que eu falo sempre isso. Se a gente está ali, não, eu me libertei das drogas, mas eu deixo espaço para as raposinhas, aquelas coisinhas que vão minando as nossas forças todos os Muito dias. Muito importante isso. Sabe? Se eu quero chegar nesse copo de água aqui, e eu sei que para chegar aqui eu vou passar aqui na linha do perigo, então é melhor eu dar a volta. Vai ser mais longe, mas eu vou ficar livre desse perigo, eu não vou colocar a minha vida em risco. Porque é uma coisa que a gente precisa entender, sabe? É um tratamento diário, irmãos. Sabe? Não existe varinha mágica, não existe estalar de dedos. Isso é diário. Eu tenho 40 anos de evangelho. Eu não nasci num berço cristão. Mas eu me pego, às vezes, coisas de quando eu tinha 18 anos, que eu era do mundo na minha cabeça, que eu falo, demônio, sai de perto de mim. Eu não quero isso. Então, olha só, coisas de 40 anos atrás, o diabo traz na minha memória. E eu tenho que lutar e dizer, não quero, acabou. Então, se eu sei que eu vou passar por um lugar, né, isso é só um exemplo, e ali vai colocar em risco, então é melhor eu não passar. É o que a Bíblia diz, é fugir da aparência do mal. Uma coisa que a gente sempre fala é que a recaída, ela não acontece assim. Ela acontece primeiro aqui, né, gente? Então, você que está me ouvindo, primeiro ela é construída aqui, ó. Quando você começa a perceber algumas deficiências na sua recuperação, sabe, diária, e que você não ajusta isso. Não adianta fingir que não está acontecendo. Exatamente. Então, assim, às vezes é uma mentirinha, é um olhar diferente, sabe? É a prática que você tinha antes de pegar alguma coisinha escondido. É uma concessãozinha aqui. Isso, abre concessões, né? Negocia princípios básicos de Deus. Então essas coisas vão dando margem. Uma avalanche, ela não é uma avalanche assim. Primeiro cai aquele pedacinho de gelo, e que aí vai carregando e ficando maior até que carrega tudo pela frente. É exatamente isso que o diabo faz. A recaída é exatamente isso, quando você abre concessões na sua vida. E isso você tem que tomar cuidado. Para nós, é uma sensação de impotência quando a gente toma conhecimento, sabe? E isso angustia muito a gente. É triste demais. Sabe? Angustia muito. Mas você, quando você começa a avaliar toda a situação, você vai percebendo que isso não foi assim no estalar de dedos, mas já vinha, sabe? E aí o que eu tenho a dizer para você que passou por isso ou está passando, tá? O diabo vai fazer de tudo para te envergonhar, porque depois da recaída vem o processo de vergonha, que é culpa, tenebroso. Aí vem aquela coisa assim de que agora não tem mais jeito. Eu não sou digno. Isso. E aí ele vai ganhando terreno. Então deixa eu te falar uma coisa. A casa já caiu. Bom, se a casa já caiu, não adianta você ficar embaixo dos escombros agora. Você tem que sair. E você tem que ajudar, a aceitar ajuda, sabe? É levantar a cabeça agora, não permitir que o diabo fique na sua mente, tentando colocar que você não vai conseguir mais, que você não é ninguém. Agora não adianta mais, é levantar a cabeça. E eu vou contar uma experiência rápida, Priscila, em relação a isso. Eu fui chamado uma vez para ajudar numa situação em uma igreja, onde um rapaz estava possesso e estava fazendo uma fusaca na igreja, dentro da igreja. E aí, quando eu cheguei, eu falei com os irmãos, eu falei, irmãos, não tem necessidade, olha a gritaria que vocês estão, e o cara está lá andando por cima dos bancos, dando soco em todo mundo, não é no grito, é autoridade. Então, pere um pouquinho, quem é que vai orar? Fulano, ok, então o restante vai cobrir a vida dele. E aí acabou, vem cá, pegamos o cara, trouxemos. Aí aquele demônio virou para mim e falou assim, está vendo o que eu faço aí? Você viu a algazarra que eu fiz? Aí um irmão que estava na época, era um diácono, ele foi orar. E quando ele foi orar, aquele demônio virou para ele e falou assim, você orando? Você não é disso? E ele ficou todo sem graça, envergonhado na frente da igreja.
E ele abaixou a cabeça, eu estava do lado dele, aí eu futuquei ele e falei assim, irmão, agora não adianta mais, a casa já caiu, pede perdão e manda esse bicho sair daí agora. Sabe? E aí pronto, foi o que foi feito. Mas o papel dele é esse, é colocar a gente numa situação, sabe, de que não tem mais saída. Então eu quero dizer para você o seguinte, tem saída sim. O sacrifício de Jesus lá na cruz não foi Aleluia. em vão, sabe? E Receba aí, em nome de Jesus. Você precisa entender, tá? Que se esse demônio é mais forte do que Jesus, então você não tem como lutar. Mas como eu tenho certeza que não é, Aleluia. ele não é mais poderoso do que aquele que morreu na cruz por você, então você pode levantar, irmão. Aleluia. Lembre-se disso, sabe? É pedir perdão a Deus. Deus, eu fracassei, mas eu preciso de ajuda. Deus é Deus E de buscar recomeços. ajuda, sabe? Tem histórias na Bíblia que eu choro, que para mim mexem comigo. Eu tenho uma mensagem que eu já preguei umas 10 vezes, e se me derem a oportunidade de pregar mais 10 vezes, eu vou pregar. Que para mim é a história mais fantástica que tem ali. A história de uma prostituta, que não é prostituta. É a minha irmã em Cristo, é a sua irmã em Cristo, Raabe. Olha o que Deus fez na vida daquela mulher. Sim. Então eu queria deixar essa palavra para você que está nos ouvindo. Deus mudou a história de uma prostituta. E essa prostituta se tornou a matriarca da linhagem de Jesus Cristo. Aleluia! E o que Ele pode fazer na sua vida? Eita glória! Eu não sei fazer esse aleluia, mas eu concordo. Nós vamos encerrar. Ai, pastor, se deixar, gente, eu faço vigília. Então vocês fiquem comigo. Pastor, para encerrar, isso é igual mineira. Não, os mineiros não ficam tristes não, tá? A gente fala que termina e não termina. Fala que termina e não termina. Pastor, o que o Projeto Vida precisa hoje? Se alguém quiser ajudar o Projeto Vida, como faz para colaborar com o Projeto Vida e fazer parte desse mover de cura e libertação? Aleluia. Bom, primeiro nós precisamos de muita oração. Então, se você sentir no coração de ser um intercessor do Projeto Vida, tá, vai ser assim de Deus. Segundo, que com a pandemia nós estamos passando um momento muito difícil, sabe? E você também pode nos ajudar, a sua igreja pode abraçar esse projeto, não é essa só causa. a DNV. Não, o Projeto Vida, tá, ele é aberto, irmãos. Nós temos parceiros que não são da ADNV. E nós estamos num momento difícil, nós perdemos muitos parceiros. O projeto funcionava, 50% das vagas eram vagas sociais, 0,800, e 50% a família contribuía de alguma forma. E nós tivemos que rever isso, porque nós chegamos a conversar... Pela perda de parceiros. Exatamente, né, a dificuldade que nós estávamos. Então, se você desejar conhecer, se você quiser, nós mudamos agora para Barra do Jucu, nós ganhamos uma casa ali com uma área, e nós estamos ali agora, Rua Baixo Guandu, número 95, Riviera da Barra. Tem rede social, pastor? Então, como nós mudamos para cá agora, está tudo desativado. Sim. Tá? Porque nós ficamos também sem internet, aí não atualizamos nada, porque nós ficamos meio que perdidos. Fomos para a Serra, ficamos um tempo, voltamos. Há um telefone para entrar em contato, pelo menos para eles entrarem em contato para fazer doações, ou entrar em Sim. contato para ter parceria? É 27 99827 6818. Repete, pastor. 27 99827 6818. Vai falar direto comigo, porque eu não lembro o telefone Sim, de cabeça. mas se o senhor me der, depois eu peço para Ok. colocar na página do nosso programa, desse programa. Quando a gente terminar, eu passo para você. Tá, sim. Tá? Mas você também, se quiser falar com o Projeto Vida, você pode ligar para a ADNV, para a sede. Para a sede Itapuã. Itapuã, e aí lá eles te passam o nosso Você contato. encontra pelo Google os contatos da ADNV de Itapuã, tá? E você pode entrar em contato e lá vai expor para você
todas as formas de ser parceiro ou fazer algum tipo de doação. Quem sabe a sua igreja pode entrar nessa vertente de tratar as famílias, como a gente falou. Enfim, em nome de Jesus, se o Espírito Santo tocou no seu coração, entre nesse mover de cura e libertação de vidas. E eu sei que Deus está tocando agora em vidas. Pastor Helder, muito obrigada. Meu Deus, que vontade de fazer vigília. Obrigada por derramar aqui sobre nós o seu conhecimento, sua experiência e um pouco da sua unção. Que Deus continue te sustentando, te dando discernimento, visão, estratégia para essa jornada que muitas vezes é tão dolorosa, mas em si também tão gratificante. Quando a gente vê a recuperação de uma vida, já valeu muito a pena. Pastor Helder, muito obrigada. Para mim foi uma honra receber o Senhor aqui. Vamos adorar a Deus? Aleluia! Rael, adore ao Senhor, celebrando cura e libertação de vidas. Aleluia, Jesus. Existe um Deus que é maravilhoso. Ele pega o homem da sujeira, dá vestes novas, transforma, traz e se torna uma grande tangedor na obra de Deus. E hoje sou feliz. Hoje sou feliz, Cristo entrou na minha vida e transformou o meu viver. Hoje sou feliz, hoje sou feliz, Cristo entrou na minha vida e transformou o meu viver. Eu vivia nesse mundo sem ter paz e sem amor, sem razão para sorrir, sem motivos para viver. Mas um dia eu ouvi falar de Jesus e que podia transformar meu viver. Decidi então lhe conhecer e Ele mudou o meu viver. E hoje sou feliz, hoje sou feliz, Cristo entrou na minha vida e transformou o meu viver. Se tu queres ser feliz como eu, aceite a Jesus em sua vida. Ele vai transformar teu viver, vai te encher de unção e poder. E não importa a sua situação, Ele te ama em qualquer ocasião. Comece a cantar, chegou sua provisão. E hoje sou feliz, hoje sou feliz, Cristo entrou na minha vida, transformou o meu viver. Hoje sou feliz, hoje sou feliz, Cristo entrou na minha vida, e transformou o meu viver, 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 viver. Aleluia.
agora chegou a hora dos nossos alôs. E eu fico tão feliz quando o pastor Pedro me manda. Eu quero dizer, amados, que são muitos, muitos alôs que têm chegado. Mas eu quero sempre, eu não me esqueço dos amigos missionários que estão no sertão da Bahia, pastor Reinaldo, Osilene, a Gleice, o Fábio, a Alexandra, que é minha intercessora pessoal, com seu esposo Alcemir, a sua filha Amanda, e outros tantos. Desculpa não citar o nome de todos, porque eu realmente me esqueço. Mas não só os missionários que eu conheço, mas tantos que têm desbravado o sertão do Brasil, levando o evangelho de Cristo às comunidades mais longínquas. A vocês o meu abraço, minhas orações, meu respeito, e obrigada por muitas comunidades aí estarem acompanhando o programa Interação Gospel. Mas vamos lá com o alô. Mas antes do alô, eu queria falar com vocês sobre a Keila Costa Store. Olha como eu estou bonita hoje. Daqui a pouco você vai me ver de pé, usando calça jeans na moda, larga, igual pantalona, porque eu sou chique no último grau. Tá de loja nova, logo nova, um mover de Deus novo, marca nova. Eita glória, porque Deus é fiel. E você também, o que você está esperando? Você ungidamente mais bonita, vai estar aparecendo aí agora na sua tela as formas de entrar em contato. A Keila entrega em todo o território nacional, é uma serva de Deus que tem nos abençoado. A cada programa, Priscila Cedro, ungidamente mais bonita, com a Keila Costa Moda. Que chique, tá vendo? E você também, vista você também esse propósito, Keila Costa Moda. Amém? Vamos aos alô então? O meu alô hoje vai para Valcir Nunes Junqueira. Ele me escreve de São Petersburgo, Rússia. Paz do Senhor, comecei a seguir essa TV e o seu programa, missionária. Toda a programação é uma bênção e será minha companhia aqui em São Petersburgo, onde estou em missão servindo ao Senhor. Um forte abraço a todos aí do Brasil. Mande um alô para minha mãe Luísa Junqueira de Osasco. Foi ela que me mandou o link da TV. A você, Valci, a irmã Luísa Junqueira de Osasco, e a toda a família Junqueira, o meu alô, o meu abraço, muito obrigada pelo e-mail, fiquei muito feliz. O programa Interação Gospel indo na Rússia, aleluia. Um abraço para Rivaldo Dantas, ele me escreve de Vinha del Mar, Chile. Paz de Cristo, passando para deixar o meu alô e dizer que nossa missão em Vinha del Mar está crescendo e lançando raízes. Com a graça de Deus, fizemos 18 batismos. Tenho ensinado nossa comunidade a acompanhar e a ensinar seus filhos também programas que edificam a alma e o espírito, como os desta TV evangélica. Gostamos muito também do programa de oração, Torre de Oração. Pastora Eneilda está aqui nos bastidores. É uma bênção mesmo. É forte. Não, você não está entendendo, é muito forte. E tem irmão que já foi curado aqui. Eu nem te conto das curas, meu querido. Mande um alô para a Missão Resgatai em Vinha del Mar. Um abraço à Missão Resgatai em Vinha del Mar, em especial ao nosso amado Rivaldo Dantas. Muito obrigada pelo e-mail. Um abraço para Jorge Aguiar, ele me escreve de Buenos Aires, Argentina. A paz, que bacana ver um jovem servindo a Deus e já tendo experiência com ele. Esses e-mails são uma referência ao programa O Homem e Seus Propósitos, em que eu entrevistei o Diogo Pires. E já tendo experiência com ele. Nunca se aparte deste
deste Deus, irmão Diogo. Eu já fui jovem como você e hoje tenho 73 anos e meu Deus nunca me desamparou. Tenho ainda o vigor da mocidade e sou jornalista aqui em Buenos Aires, onde vivo há 7 anos na presença dele. Aleluia! Um abraço a todos argentinos e em especial ao irmão Jorge Aguiar. Obrigada por acompanhar o programa Interação Gospel. Um abraço para Melissa Fogaça, ela me escreve de Olinda, Pernambuco. Paz do Senhor, que bênção, pastor, esse jovem servo de Deus. Ele me lembra o meu filho que já dorme no Senhor. Orarei ao Pai do céu para guardá-lo e sustentá-lo na jornada. Lindo o primeiro louvor que ele cantou, mexeu comigo. Deus abençoe este programa. Um abraço, Melissa, e um abraço a todos os pernambucanos. Manuela Martins, ela me escreve de Blumenau, Santa Catarina. Bênção, pastor, a história de vida desse jovem, o que Deus está fazendo, traçando uma jornada de sucesso para ele. Comecei a acompanhá-lo no seu canal do YouTube também. Uma bênção. Olha, eu fico muito feliz quando vocês atendem ao chamado de abençoar os irmãos que vêm nos abençoar aqui. Lembre-se que vocês são instrumentos na mão de Deus para promover bênção também. Manu, um abraço grande. Um abraço ao pastor Olívio Meira Júnior, ele me escreve de Sobral, Fortaleza. Paz de Cristo, venho parabenizar essa emissora de TV por essa programação tão edificante num mundo de podridão e corrupção das mentes através de uma mídia poluída e demoníaca. É difícil termos a tranquilidade de ver nossos filhos diante de uma programação e não nos preocuparmos, mas felizmente Deus tem levantado servos para serem instrumentos dele neste tempo. Orarei sempre por vocês. Pastor Olívio, precisamos das vossas orações e de cobertura espiritual. Nunca deixe de orar por nós. Um forte abraço a vocês e a todos os irmãos, eu acho que é cearenses, Fortaleza, Ceará. A todos os irmãos cearenses, nosso abraço. Obrigada pelas orações e intercessões. E agora, por fim, um abraço para Jasmin Neiva Cruz. Ela me escreve de Maringá, Paraná. Paz, quero agradecer pelo testemunho desse jovem, de como Jesus o alcançou e mudou a sua vida. Olha que tremendo, gente. Meu filho é desviado há 1 ano da casa do Senhor e, por milagre, ele se preparando para sair para a balada, parou na sala e ficou ouvindo o louvor. Depois acabou se sentando e ouvindo a história desse jovem. Eu vi quando as lágrimas rolaram no seu rosto e sabia que o Espírito Santo novamente falava com ele. No final, ele foi para o quarto e não saiu mais. Nesse domingo, pastora, meu filho foi comigo à igreja depois de 1 ano e se reconciliou com o pai. Aleluia! Conte e agradeça a esse jovem por mim. Tenho certeza que outros também foram abençoados. Amados, nós fazemos parte disso. Eita glória! Se o programa está sendo usado para salvação de almas, há valor maior do que esse? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E eu fico muito feliz em ser instrumento usado na mão do Senhor para fazer parte disso. E eu já enviei para o Diogo, ele está assim, ó. Ele está aleluiado, como eu falo. Aleluia! Então vamos encerrar mais um programa Interação Gospel, mas como a gente sempre faz, adorando a Deus. E depois eu vou fazer os meus agradecimentos ao pastor Helder e ao Rael. Vocês são uma bênção. Eita glória! Tenho certeza que não será só essa vez, mas muitas outras vezes vocês estarão aqui comigo no programa Interação Gospel. Vamos adorar a Deus? Então vamos adorar a Deus com o nosso irmão Rael. Aleluia! Glória, 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 glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia! Aleluia. Glória a Jesus.
Nesse mundo sem razão, nesse mundo de aflição, eu vivi, me perdi, eu me iludi. Oh, oh, oh. Caminhando sem direção, procurando uma solução, eu vaguei, me frustrei, desprezado eu fiquei. Oh, oh, oh. Mas um dia ouvi falar de um Deus que podia transformar o meu viver e me fazer vencer, vencer, yeah, yeah. Mas Ele mudou, Jesus mudou, Jesus mudou o meu viver. Entrou na minha vida e tudo novo se fez. Tratou minhas feridas, me deu vestes novas, tudo novo se fez. Oh, Jesus mudou o meu viver. Entrou na minha vida e tudo novo se fez. Tratou minhas feridas, me deu vestes novas, me fez renascer. Nesse mundo sem razão, nesse mundo de aflição, eu vivi, me perdi, eu me iludi. Oh, oh, oh. Caminhando sem direção, procurando uma solução, eu vaguei, me frustrei, desprezado eu fiquei. Mas um dia ouvi falar de um Deus que podia transformar o meu viver e me fazer vencer, vencer, yeah, yeah. Mas Ele mudou, Jesus mudou, Jesus mudou, Jesus mudou o meu viver. Entrou na minha vida e tudo novo se fez. Tratou minhas feridas, me deu vestes novas, tudo novo se fez. Oh, Jesus mudou o meu viver. Entrou na minha vida e tudo novo se fez. Tratou minhas feridas, me deu vestes novas, me fez renascer. Jesus mudou o meu viver. Entrou na minha vida e tudo novo se fez. Tratou minhas feridas, me deu vestes novas, me fez renascer. Oh, oh, oh. Tratou minhas feridas, de novas me fez. Ele me fez, Ele me fez, Ele me fez renascer, renascer, renascer. Oh, 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 oh. Obrigado, Senhor. Aleluia. Que lindo. Rael, eu queria te agradecer. Vou chamar aqui também o pastor Helder. Você sabe que eu tô achando esse microfone muito chique. Você que acompanha aí a TV IBMS, olha que chique esse microfone, tá vendo? Um dia eu vou fazer uma gravação eu cantando nesse microfone. Eu achei ele muito chique, Rael. Que chique. Não ia ficar bom? Deixa eu ver, Rael, deixa eu ver. Vou fazer, pastor. Está funcionando aqui, Juan? Luan, vê. Luan. Agora é chique, hein? Close, close. Aleluia! Meu Deus! Que maravilha! Empolgou. Pior que não precisa nem abaixar, né? Aqui já
Nessa postura já capta, né? Isso aqui é alto nível. Olha que chique. Não precisa baixar, Priscila. Você não é tão chique assim, não precisa, porque ele é tão bom que ele já capta. Muito. Tô aqui brincando. Foi a novidade de hoje, querido, que eu vi aqui. Achei muito lindo. Deus abençoando, prosperando, que Deus continue prosperando a TV IBMS. E eu queria agradecer a vocês. Eu estava conversando ali com o pastor Helder. Eu achei esse programa uma pérola, um diamante para a salvação e libertação de muitas vidas. Você que está assistindo, que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, você tem a oportunidade de multiplicar isso que você sentiu, enviando a outras pessoas que estão também precisando de cura, salvação e libertação. Rael, muito obrigada. Pastor Helder, muito obrigada. Só o céu pode recompensá-los da forma devida, porque eu não conseguiria retribuir a vocês todas as sementes que vocês plantaram aqui hoje no programa Interação Gospel e em Vidas. Eu sei que eu vou ter muito retorno e muito testemunho. Rael, me fala suas redes sociais. Está captando? Acho que eu tenho que chegar para cá, né, pastor? Vem aqui, Rael. Nossa rede social, Rael Amaral. Pode procurar Rael Amaral. No Facebook, encontra a gente aí, Rael Amaral. No Instagram oficial, Rael Músico. No YouTube, Rael Amaral também. Como eu sempre falo, estamos à disposição do reino. O nosso propósito é anunciar Jesus. Amados, todas as músicas, todos os louvores que você ouviu são autorais, é certo isso? Autoral, são presentes. Eu falo que são presentes que Deus nos concede para abençoar outras vidas, né? E eu fico muito feliz porque é uma pérola capixaba. É uma joia capixaba. Então você, pastor, líder, você tem a oportunidade de sentir de perto essa unção que está derramada sobre a vida do irmão Rael. Leve em sua igreja, porque ele é homem de Deus e nós vemos a unção de Deus derramada sobre a sua vida, Rael. Que Deus possa ampliar as suas fronteiras, ampliar as suas tendas e que Deus possa te levar onde você nunca imaginou. Não só você, mas a sua voz e aquilo que Deus quer transmitir através da adoração na sua vida. Então eu convoco você, pastor, líder, você que está em outro estado, ou em outra nação, ou aqui mesmo, pelo Espírito Santo, chame o Rael, porque é uma bênção. Rael, ficamos ali discutindo, tentando lembrar. Você é assembleiano? Sou também? Sou assembleiano. Assembleiano de qual igreja? Eu sou da Assembleia de Deus de Nova Brasília, pastor-presidente Valque, né, uma igreja bem conhecida, né? Sim. É o Templo Sede. Mandar um abraço para todos. É uma igreja que tem nos apoiado. Eu sempre Glória falo a que para a gente sair, para levar a palavra de Deus a outro lugar, temos que primeiro ter a bênção Isso aí. do nosso pastor, né? Esse apoio. E Deus tem feito grandes coisas. Deus tem feito coisas maravilhosas. E rapidinho, resumindo, Deus tem feito coisas maravilhosas. Já é o terceiro programa que eu venho aqui e eu falei com o pastor Pedro que dá vontade de ficar aqui, porque ele tem a senha aqui, que Deus manifesta. Aleluia! E isso que eu acho mais importante, além de uma boa palavra, isso nos deixa além feliz. de uma música, mas é quando você vê Deus agindo. Deus né? agindo. E o pastor falando ali, eu lembrei de uma visita que a gente já fizemos, trabalho social, e que Deus transforma realmente. Que Deus tem um rapaz que nós pegamos ele na rua debaixo da ponte, ele aceitou Jesus, depois ele foi batizado com o Espírito Santo. Aleluia. E através da vida dele ele tem ganhado outras vidas. Então vale a pena investir Vale a no reino. pena investir em pessoas. Vale a pena investir em pessoas. Às vezes é uma alma. Mas essa uma alma, sabe? Eu fico pensando, as pessoas que mentorearam Spurgeon, as pessoas, né, que mentorearam esses grandes nomes, John Wesley, às vezes investiram
numa única pessoa, mas olha quantas vidas, quantos de nós somos impactados até hoje. Chega para cá, pastor Helder, para você aparecer na telinha. Pastor Helder, muito obrigada. Muito obrigada. Ele estava cuxando ali comigo, amados. Falei, pastor Helder, vou te chamar aqui também para falar sobre missão. Ele, Priscila, em janeiro eu já estou indo embora. Falei, como assim? Já está indo embora? Os documentos já saíram, né, já foram liberados. Ele vai estar montando uma base missionária, não é isso, pastor? Em Angola. Então, estejam orando pelo pastor Helder, porque eu falo que não é uma decisão fácil de ser tomada. Amém? Mas eu creio que o Deus que o chamou vai estar sustentando o teu filho e vai estar abrindo caminhos ali em Angola. E eu creio que eu ouvirei boas notícias e boas novas de Angola. Pastor Helder, quer fazer alguma consideração antes de orar por nós? Quero agradecer a você, aos pastores que nos receberam aqui, o convite, né? Foi maravilhoso. Fiquei muito pastor. honrado e dizer para todos que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Ore por nós, pastor, para que a gente possa encerrar mais esse programa Interação Gospel. Amém. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome mais uma vez e queremos declarar perante o mundo físico e o mundo espiritual que só o Senhor é Deus, não há outro senão o Senhor. Nós somos gratos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela forma como o Senhor tem se manifestado e se revelado a nós. E nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor, sabe, por todas as pessoas que foram alcançadas através deste programa, Pai. Muito obrigado. Obrigado porque eu creio que o Senhor se manifestou a algumas pessoas, ó Deus, e que o resultado ele vai vir. Não sabemos como nem quando, mas vai vir. Nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, e quero pedir ao Senhor também que o Senhor levante, ó Deus, parceiros, ó Pai, para esse programa, para essa TV, ó Deus, para esse ministério, Senhor. Levante parceiros, ó Deus. Nós sabemos que mesmo em meio a essas dificuldades que estamos vivendo, o Senhor tem pessoas que querem investir no Teu reino. Então nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha trazer, ó Deus, ao conhecimento dos irmãos que dirigem, ó Deus, esta TV e este programa. Quem são essas pessoas, Pai? Estenda as Tuas mãos sobre nós, leva-nos, ó Deus, aonde o Senhor já tem separado, ó Deus, para estarmos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, Deus. Está terminando mais um programa Interação Gospel. Deus abençoe sua vida. Até o próximo programa. Aleluia!